E aí, galera, tudo bom? Hoje eu vou ensinar a fazer textura de pele, né, para próteses de ferimentos, né, como deixar uma pele bem bonitinha. Como é que eu fiz? Primeiro, eu peguei, apliquei um pouco de talco, tá, com um pincelzinho bem macio. É importante que seja macio, porque essa plastilina ela é média. Então, se eu aplicar com uma cerda muito dura, ela pode ficar marcada. Depois que terminei, eu vou usar esta ferramenta. Essa aqui é da RS Sculpt Tools. É uma marca brasileira. Eles fazem ferramentas de alta qualidade. E essa aqui é a ferramenta dentada curva, a menor que tem. Aí, depois disso, a gente vai começar a fazer os xizinhos. Lembrando que a pele, a gente tem aqui um monte de lesão e a gente vai acompanhar, como se tivesse a lesão, o machucado, tivesse interrompido o desenho da pele. Tá? Então, por exemplo, esse pedaço ele vai juntar com esse. Então, eu tento mais ou menos acompanhar esse desenho da pele. Tá vendo? Xizinho, 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 xizinho. Você vai cruzando. Não esquenta a cabeça, porque essa aqui é a primeira passada. Geralmente, para ficar bem bacaninha, são umas 2 ou 3 passadas. Então, essa aqui é só a primeira. Essa aqui vai ficar basicamente marcada as linhas principais da pele. Então, não se esqueçam de acompanhar mais ou menos, por exemplo, esse pedaço de pele, ele se juntaria mais ou menos aqui, ó. Então, tenta mais ou menos acompanhar o desenho da pele como se ela não tivesse machucada. Tá vendo? Ó? Essa aqui é a primeira passada. Eu vou fazer a mesma coisa do outro lado. É importante passar o talco por um único motivo. A hora que você passa esse rastelo, você vê que só fica soltando essas bolinhas. Se você não passar talco, a hora que você vai suavizar, essas bolinhas ela podem acabar incorporando na escultura e podem grudar. O talco ele ajuda a não grudar. Então, a hora que você vai passa a esponjinha para suavizar, essas bolinhas elas vão acabar saindo. Então, ó, xizinho, 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 xizinho. Então, aí você vai fazendo os xizinhos por toda a escultura. Essa aqui é a primeira passada. Depois, como é que você vai fazer? Você passa um pouquinho de talco de novo. Você não precisa passar na parte de dentro, que a parte de dentro a gente não vai mexer, tá? Essa parte de dentro eu já passei o talco, então para não correr risco de vir bolotinha também grudar nessa parte de dentro. Perfeito. Aí a gente vem com essa esponjinha aqui. Tá? Essa aqui é de poro pequenininho e ela é bem macia. Então ela não vai ficar arranhando a escultura. Aí você dá uma suavizada. Você dá uma suavizadinha nessa tua primeira passada de rastelo.
tá? Nessa primeira passada, ela não vai ficar muito perfeitinha. É óbvio que tudo depende também da textura de pele que você quer. Se você quiser uma textura mais grosseira, né, mais suave, vai de acordo com a textura que você quiser. Eu tô indo com uma textura de pele meio genérica, que ela pode ser colocada essa prótese ela pode ser colocada às vezes em lugares que tem uma textura de pele menos marcada, né, às vezes um braço, dependendo do rosto também dá para ir no rosto. Então aqui ó, já deu para ter uma ideia de uma marcação de pele, certo? Se você precisar suavizar, aqui não vai precisar suavizar tanto. Você pode também colocar com um pouquinho de álcool 99%, para dar uma suavizadinha mais leve do que um solvente. Aqui você vai de novo com um pouquinho de talco, tá? Pincelzinho bem fininho, bem fininho. E aí a gente vai para segunda passada de rastelo. Então vamos lá. Essa ferramenta ela facilita muito a vida, porque aqui vai ser um pouco difícil de enxergar, mas é assim, ó, tá vendo? Ela tem os dentinhos dela bem fininhos. Então, os dentinhos mais superiores, eles vão fazer uma marcação mais agressiva. E os outros dentinhos, uma marcação mais suave. Então, ele facilita demais a hora de você fazer essa textura de pele. Geralmente ele vai ficar com uma cara de pele muito assim nítida depois da terceira passada. Tá? Não esquece só de acompanhar a marcação da pele, né? Essa parte juntaria com essa. Então, ó, vai fazendo um xizinho, meio que cruzando. Você vai meio que cruzando. Você vai fazendo, vai cruzando. A estrutura da pele, se você olhar uma pele muito de perto, ela vai parecer uns mini losangos, que é isso que o xizinho ele vai proporcionar, esses mini losangos da pele. Então, quanto mais juntinho esses mini losangos, mais realista vai ficar a tua pele. Na primeira passada você vai fazer os primeiros losangos, aí depois quando você passar a segunda vez, vai ter mais losangos pequenininhos, tá? A mão pode ser bem suave, porque essa ferramenta, ela é uma ferramenta que depende muito da pressão que você aplica com a tua mão. Se você aplicar uma pressão muito forte, ela vai ficar muito marcada. Então, tenha muito cuidado na hora de fazer a pressão, porque senão ela vai marcar meio fundo, e se você não quiser uma marcação muito profunda, não vai dar muito certo. Agora a gente vai fazer do outro lado. Tá, esse vídeo aqui, ele tá sendo todo em tempo real. Então, é esse o tempo que eu tô levando para fazer essa marcação de pele. Então, xizinho, os losanguinhos.
vendo, ó? Talvez por causa da iluminação esse de baixo vá aparecer um pouquinho melhor. Gente, esses barulhos e tudo, ó. Minha cachorra tá raspando o meu sofá. Ah, beleza, né? Isso aqui é a vida real. Então, vamos lá para a parte do talco. Então, um pouquinho de talco. E é legal que com o talco você consegue observar melhor também o tamanho que os losanguinhos ficaram. Ó, um pouquinho de talco. Minha cachorrinha tá revoltada. E aí você vai dar aquela suavizada. Tá vendo, ó, que não fica grudando pelotinha? Não fica grudando pelotinha. E eu não precisei, por enquanto, usar solvente. Eu vou fazendo um movimento meio circular, bem leve, só para tirar um pouquinho dessa coisa meio marcada demais. Se você perceber que tá muito marcado, você pode usar um pouquinho do álcool 99. Às vezes aqui, que é essa parte mais dobradinha, né, pode ser que precise um pouquinho no final. Tá vendo? Ó, já fica uma textura de pele meio... né, já um pouco mais realista. Tá vendo? Ó, já fica um pouquinho mais realista. E agora, a gente vai para a terceira passada de talco. Tá vendo? Ó, quando você passa o talco, dá uma realçada. Talvez no vídeo não muito, mas ao vivo e a cores você enxerga, ele grita pra você. Ó, tá vendo? Ele já ganha uma carinha de pele, né? Mais realista. E aí você vai de novo fazendo os losanguinhos. Aí, agora, é engraçado, porque assim, se não tava muito com cara de pele depois da segunda passada, agora com a terceira fica com cara de pele. Manchei aqui um pouquinho. Precisa ter cuidado para não desmanchar, né, gente? Aqui, como é uma laceração, então não vai fazer muita diferença. Vai até dar uma ajudinha. Fica até mais com cara de coisa... de um ferimento do tipo... Aliás, não é laceração, é tipo corto contuso. Às vezes alguns acidentes acontecem, mas eles ajudam a gente. Outras vezes não. Você pode, assim, se você quiser um pouquinho mais marcado, você coloca um pouquinho mais de força em cima, na ferramenta. Ela é uma ferramenta que ela arrasta muito bem a massa. Então, não precisa colocar muita força. Gente, é suave. Aqui, sei lá, se eu esbarrar em alguma coisa, a ferramenta até cai da minha mão, de tão leve que tá sendo o movimento. Tá vendo? Aqui na borda. Depois eu vou até limpar um pouquinho dessa borda. Mas a gente coloca só pra vocês verem. Tá, então eu não uso outra ferramenta além dessa. O que é legal é que como ela é
como ela tem dentinhos, eventualmente, dependendo da pressão que você aplica sobre a ferramenta, ela pode deixar os dentinhos um pouco mais marcados. E isso é legal porque ela pode te ajudar até a dar impressão dos poros, né? Para a tua escultura. Aqui. O kit dessa ferramenta, ela vem com 3 ponteiras. Tem essa e tem mais umas outras 2 maiorzinhas. A ferramenta de tamanho médio, ela é legal para quando você tem uma pele com muita ruga. Por quê? A média, ela vai fazer uma linha maior. Então, você pode fazer as linhas maiores das rugas com a média. E aí, depois você vem com a pequena para refinar o restante da textura. Eu amo essa ferramenta, total. Lógico que tem vários jeitos de você fazer pele, mas eu gosto muito desse. Eu acho que a pele fica com uma cara de pele real. Agora a gente vem com o álcool. O álcool não, com talco. A pessoa que tá na quarentena já tá trocando as coisas. Tá? Lembra que na parte de dentro não precisa, porque a parte de dentro já tá com talco. A gente não vai mexer aqui por enquanto. E aí você vem com a esponjinha, movimentos circulares. Movimento mais circularzinho. E ó, legal porque não gruda os bolotinhas de... Não gruda a bolotinha. Tá vendo, ó? E aqui está, gente. Pele, 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 pele. Rapidinha. Lógico que depende do que você quer refinar, do tipo de textura que você quer. Por exemplo, se você precisar fazer uma pele no pescoço, aí você pode combinar a ferramenta média com a menorzinha. Essa aqui que eu usei é a menorzinha de todas. Então, tudo depende do que você quer. Eu vou aplicar um pouquinho de água, porque a água dá uma realçada no desenho. A água, como a plastilina é a base de óleo, se você misturar um pouquinho de água, ela dá uma ressaltada, fica mais brilhante. Se quiser depois colocar num vídeo, né, alguma coisa assim, ela deixa mais brilhantona. Aí dá uma limpada aqui nesse talco aqui, do meio. Tá vendo? Dá uma limpadinha bonitinha. Só vou secar bem um pouquinho. Lembre-se que, como essa aqui é uma plastilina média, ela pode ficar marcada. Aqui a parte de dentro eu vou esperar evaporar. E está pronta a texturinha de pele. Fica maravilhosa, né? Então, é isso aí, gente. Até a próxima.